Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de Photoshop, tá certo? Olha só, vamos conhecer a interface ou a interface do Photoshop, certo? O workspace, área de trabalho do Photoshop. Gente, primeira coisa eu tenho que entender, Photoshop, quando você abre, ela vem de um modelo aqui da sua área de trabalho. Eu vou resetar aqui, redefinir como ela vem geralmente assim, tá? Aqui você pode pré-configurar ou configurar da sua forma que você quer trabalhar. Eu, por exemplo, tá certo? Vou dizer eu aqui, eu trabalho propriedade, eu deixo aqui assim, cor eu tiro, geralmente eu não trabalho com cor, padrões eu tiro, isso aqui você degradê eu tiro, tá certo? Amostra eu tiro. Eu deixo aqui biblioteca, ajuste eu deixo, eu tiro biblioteca, camada eu arrasto para aqui, ó, largo aqui, tá certo? Demarcadores eu tiro, canais, depende do que a gente vai trabalhar, mas eu tiro. Então aqui eu posso botar camada aqui assim, ó, camada aqui, né? Trabalhar com as camadas aqui e esses aqui em cima, pronto, aqui assim tá bom. Ou eu posso trabalhar dessa forma e você vai procurando o que você quer. E aqui eu tenho alguns presets do Photoshop que você vai trabalhar. Aqui é a camada sem título, tá certo, pessoal? Então aqui fica a seu critério, a sua workspace fica a seu critério. Aqui eu tenho a primeira barra, que chamamos barras de menu, arquivo, file, edit ou editar, image, imagem, camada, né? Agora me fugiu da memória em inglês, camada, né? Layer, né? Layer, muito bom. Text, texto, selecionar, filtro, 3D, visualização, essas barras de menu diversas que você tem para trabalhar aqui. E aqui chama-se barra das ferramentas. Cada ferramenta que eu selecionar para trabalhar, essas propriedades vão ser mudadas, tá certo? Porque ela vai mudar de acordo a propriedade. Se eu pegar aqui a ferramenta de texto, aqui vai mudar para a propriedade da ferramenta de texto, tá certo? Então isso é importante você saber. E aqui nossa ferramenta no Photoshop atual, nessa versão 2020, as versões mais novas, 18, se não for a memória, 19, quando você aponta para cada ferramenta, ele te dá um tutorial te ensinando para que serve a ferramenta e o atalho. Se você apertar a tecla V, a tecla V no seu teclado, vai aparecer esta ferramenta, que é a ferramenta mover. Para que serve a ferramenta mover? Já está dizendo, mover, ela serve para mover um objeto, né? Quando a gente insere um objeto aqui, eu pego a ferramenta mover e movo um objeto na minha camada, tá certo? Isso aqui eu vou falar para vocês na aula de camadas, tá certo? Então, a ferramenta mover, nós temos aqui as ferramentas de seleções, a ferramenta de seleção letreiro, retangular. Nós temos, se você clicar e apertar o seu mouse e segurar, ela vai te mostrar os submenus que vem a letreiro elíptico, a letreiro de linha, tá? E nós vem a letreiro linha única e a letreiro coluna única. São as ferramentas de seleções que nós temos aqui. Essa ferramenta também faz parte da ferramenta de seleção, é a ferramenta laço. Se você apertar a tecla L, ela vai vir para essa ferramenta, né? Se você apertar o mouse e segurar, você vai ter três tipos de ferramenta de seleção: a laço poligonal e a laço magnético, tá bom, gente? Essa laço magnético nós vamos aprender no decorrer do nosso curso, da nossa criação, como é que nós vamos usar. Tudo isso aqui é para fazer seleção de imagem, tá? Se você seleciona uma imagem e após selecionar, aqui eu não posso porque aqui não é uma imagem, eu tenho que renderizar uma camada, e aí sim eu selecionei e fiz esse objeto vazado, tá bom, pessoal? Então isso aqui eu vou explicar mais na frente. Eu tenho uma varinha, essas três opções aqui são ferramentas de seleção. A varinha mágica a gente vai usar muito no decorrer do nosso curso. A varinha mágica é a seleção de objeto, que é essa primeira varinha mágica rápida,
e a varinha mágica, que é que nós vamos usar. É tanto que ela já vem no padrão. Se você apertar a tecla W, ela vai voltar para essa opção, tá certo? Eu tenho aqui a ferramenta recorte. Então, pessoal, essa ferramenta recorte, você pressionar a tecla C, ela vai te dar as opções de você recortar ou flexionar a sua área de trabalho. Se eu vim aqui, eu quero apenas a minha área toda nesse diâmetro aqui, eu seleciono e aperto Enter. Ok, eu já selecionei a minha área de trabalho para esse diâmetro, tá certo? Isso é opcional no que você vai trabalhar, quando trabalhar, e existe ela em algumas dimensões também. Ela corta na perspectiva, e aqui a ferramenta fatia para fatiar a área de trabalho e gerar umas imagens fatiadas. Isso aqui é para quem mais vai trabalhar com web design, tá? Websites, tá certo? Aqui eu tenho essa ferramenta quadro. Essa ferramenta quadro, gente, ela é importantíssima. Olha só o que ela faz, dá para mostrar. Ela veio muito para ser utilizada na forma de mesclagem. Eu pego ela aqui, lanço aqui na nossa área de trabalho, certo? Ela está aqui na nossa área de trabalho. Pronto, pessoal, eu peguei aqui uma imagem e eu vou lançar no meu quadrado aqui. Ela dá um efeito como se fosse um recorte, tá? Ela cria tipo uma máscara de corte. Isso aqui a gente pode fazer também com a máscara de corte, né? Isso aqui é importante quando você for fazer algum tipo de trabalho para texto, para mídia social, tá? Isso aqui é interessante, mas eu prefiro usar a máscara de corte, se bem que você pode usar. Aqui também você pode dimensionar a imagem, redimensionar, tudo isso aqui. Ela tipo funciona como uma máscara de corte. O que é uma máscara de corte? Máscara de corte nada mais é do que uma... Deixa eu voltar aqui a imagem, tá? Por isso que eu boto muito Ctrl Z. Isso aqui é uma máscara de corte. Gente, eu uso aqui um poligonal, um shape, né? Quer seja quadrado ou redondo, ou elipse. Esse shape está aqui e essa imagem está aqui em cima do shape. Isso aqui é uma máscara de corte. Botão direito, criar máscara de corte. Essa máscara, essa imagem está dentro da máscara de corte deste elipse. Tudo que eu colocar aqui, olha só, então aqui agora eu tenho uma máscara de corte feita por um elipse. Qualquer coisa que eu colocar, a máscara de corte tem uma vantagem, porque qualquer formato de objeto que eu inserir aqui, que eu colocar, ela vai me dar para a máscara, tá, gente? Isso é interessante, ó. Qualquer formato vai ser gerado na máscara de corte, tá bom? Isso aqui a gente vai aprofundar mais lá na frente. Eu tenho aqui a ferramenta conta-gota. Essa ferramenta conta-gota, a gente captura uma cor em pixels, tá? Qualquer cor, observe que essa imagem está aqui, qualquer cor pode ser gerada dentro do pixel, né? Eu vou soltar aqui a máscara de corte. Então aqui eu tenho uma elipse, eu vou clicar aqui e vou pegar o pincel, ó, olha só, já está no pincel. Vou pegar essa cor aqui, furtei a cor, né? Vou aqui no pincel, olha só, e aqui ele já me dá a cor deste objeto que nós estamos usando. É por isso que a gente trabalha muito com paleta de cores, né? Então você vai furtar a cor desse objeto para trabalhar com uma paleta de cor harmonizada com o que você está trabalhando, tá bom, pessoal? Então essa ferramenta pincel, ela serve para isso. Automaticamente, quando eu vou nas cores, ela já lança para gente. E aqui tem os quadros das ferramentas, a régua, né, que serve para você medir a espessura, o tamanho, o centímetro de algum item que está aqui dentro. Aqui a gente vai aprofundando, a gente quase que não usa essas ferramentas. E aqui eu tenho as ferramentas de tratamento. As ferramentas geralmente a gente usa mais tratamento de pele, correção de imagem, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar mais com foto, tá certo? Aqui eu tenho a ferramenta pincel. Nós vamos utilizar muito a ferramenta pincel. No decorrer da aula nós vamos aprender como utilizar essas ferramentas pincel. Nós vamos usar muito ela na máscara, no efeito de luz, tá bom, pessoal? Nós vamos utilizar muito esse pincel
diversos pincéis, pincéis de raios, pincel, olha só, diversos pincel, tá? Isso aqui a gente, pra, pincel de grama, pincel de cabelo, pincel de tudo que é tipo que você imaginar, tá certo, gente? Muita coisa nós vamos aprender nessa academia design gráfico, tá bom, pessoal? Pincel, nós temos aqui a ferramenta carimbo, ela serve para a gente fazer o clone dos objetos, para a gente limpar o ambiente, para remover um objeto de ambiente. Isso aqui a gente vai aprendendo no decorrer do curso. Eu tenho aqui a ferramenta pincel, tá? É a pincel de histórico, ela move o último histórico que você fez, ela gera o conteúdo, faz ou refaz o histórico para você. Aqui eu tenho a ferramenta borracha, né? Essa ferramenta borracha nada mais serve de que para apagar, né, gente? Uma borracha serve para quê? Para apagar, óbvio. Então isso a gente vai utilizar em alguns dos nossos conteúdos também. Claro, a gente vai usar bastante essa ferramenta borracha. Aqui eu tenho a ferramenta degradê. A ferramenta degradê, ela, como o nome já diz, ela traz um efeito degradê no seu trabalho. A gente vai usar muito esse degradê para fazer um background, né, um BG dentro do nosso texto. Por exemplo, se eu for usar aqui um BG, que eu for criar um BG aqui, eu tenho aqui o BG, as formas. Aqui eu clicando aqui eu posso escolher as cores inicial e a cores inicial e a cor final, e também aqui eu posso escolher dar um ponto aqui e dar uma cor no meio secundário do meio, né? Aqui eu vou criar uma nova camada e aqui eu clico e arrasto, pronto, eu fiz esse background. Eu posso mudar a cor que eu quiser, eu posso mudar o estilo, aqui já tem pré-definidos, certo? Isso aqui você pode fazer download de background. Se eu for trabalhar para um trabalho celular ou um trabalho infantil, eu vou usar esse tom geralmente azul, tá certo? Eu vou usar esse tom azul. Eu tenho aqui tom violetas que você pode utilizar, né? Geralmente eu recomendo sempre criar uma nova camada para fazer este efeito, tá bom, pessoal? Vou fazer este efeito, tá? Então aqui, gente, esses efeitos aqui tem vários pré-definidos, rosas, que você pode trabalhar. Olha só que lindo, né? No seu texto ou no seu background, usar background. Aqui você pode também usar a dimensão. Aqui essa dimensão, esse formato, né? É o formato linear, e aqui nós temos o formato radial. Eu clico aqui, ele vai me dar um degradê no formato radial, tá vendo, pessoal? Olha só que bacana. Inclusive, se eu clicar aqui no centro e puxar para baixo, o radial vai ficar mais no centro. E aqui eu tenho outros formatos. Geralmente a gente vai usar esses dois formatos, que é para fazer background, né? A gente pode usar daqui, já dá início a um trabalho bacana. Então você só precisa usar as cores. Esses degradê a gente faz download. Se você procurar lá na internet, você vai usar diversas cores, você vai procurar achar diversos degradê para você trabalhar nos seus trabalhos, nas suas mídias, né? Então aqui eu tenho a ferramenta desfoque. Isso aqui a gente vai utilizar em alguns efeitos para dar alguns. Aqui eu tenho a ferramenta sobreexposição. Geralmente a gente usa essa ferramenta, gente, para dar uma tonalidade. Quando a imagem está um pouco escura, ela perceba que ela dá uma tonalidade melhor, tá certo, a essa imagem. A mesma coisa essa aqui também, ó. Olha só que lindo. Aqui já dá mais uma escurecida, tipo uma sombra, que é essa imagem sobreexposição. É sobreexposição e a superexposição, né? Uma da sob e outra da super. Aqui também eu tenho uma ferramenta esponja, que ela também tem praticamente o mesmo efeito de fazer uma saturação na imagem. Quando a gente passa uma imagem, ela cria uma saturação. Aqui eu tenho uma ferramenta caneta e todas as ferramentas, subferramentas canetas que nós vamos utilizar. Isso aqui eu vou explicar a vocês aqui na aula de cortar, gente. A gente vai explicar quando for cortar uma foto. Eu utilizo muito demais essa ferramenta caneta, tá certo? Para a gente cortar ou até mesmo criar um shape, né? Geralmente a gente pega aqui, ó, ela cria aqui, você cria aqui, ó, clica aqui e faz assim, e vem aqui e faz assim, e fecha aqui, ó. Opa, Ctrl Z, vem aqui assim, ó, e fecha. Aqui eu já criei um shape. Aí eu venho aqui e clico uma forma aqui, ó, forma. Tá? Criei uma forma, vou mudar a cor da forma. Pronto, eu já criei aqui uma divisão para um trabalho, né? Isso aqui já serve como uma divisão raio do sol, beleza?
e aí você cria o que você quiser já baseado nesse trabalho aqui que você fez aqui, um shape como esse. Depois eu vou ensinar vocês aqueles trabalhos todo onduladinho de onda, né? Isso aqui também existe ferramenta forma, ferramenta texto. Nós temos ela de várias direções, tanto na vertical como na horizontal, que é para criar texto, né? Nada mais, nada menos do que criar um texto. Você digita, ele já vem com esse texto Lorem Ipsum, que é padrão, né? Então você pode mudar o texto e colocar seu nome, coloca o que você quiser, baseado no trabalho que nós vamos fazer em artes diversas, tá certo? Cada texto que você clica, cria-se uma nova camada aqui dentro do seu trabalho, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho uma ferramenta de seleção. Eu vou adiantar para a gente ganhar tempo, para não ficar muito extenso, que está indo quase 20 minutos essa aula. Aqui eu tenho as ferramentas shapes. As ferramentas shape aqui, cada uma dá um formato, né? Baseado no que você quer trabalhar. E também você pode mudar a cor, pode colocar elas com cor, com traçado, sem traçado, certo? Você pode fazer aqui um angular. Na próxima aula eu vou voltar com essas ferramentas, com essa ferramenta shape, para a gente trabalhar um pouquinho mais nela. Valeu, galera, até a próxima, boa aula.